Quero saudar os irmãos desta noite com a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, meus irmãos, abra a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos fazer Aleluia, Senhor. Glória a leitura Deus. da palavra de Deus neste momento. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Diz assim o texto, muito conhecido: vós, porém, sois geração eleita. Repita comigo: geração eleita. Somente as irmãs, geração eleita. Os irmãos, geração eleita. Sacerdócio real, todos juntos. Sacerdócio real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podeis tomar assento, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus. Quero aqui nesta noite saudar o pastor Leonir, presidente da comissão, saudar também o pastor Joel, secretário, pastor da igreja de Panambi, pastor Robson, que é meu pastor até amanhã à noite. Depois ele me libera novamente com o pastor Francisco, uma honra. E confesso para vocês que eu estou tremendo estar aqui diante desses pregadores, homens de Deus, mas Deus vai nos honrar sempre, sim. O Aniel, evangelista, também da mocidade, o Everaldo, evangelista, Deus abençoe, pastor Washington, pastor Darlan e pastor Ezequiel. Deus abençoe cada um de vocês. Grupo Gênesis, também. Deus abençoe, muito bom poder sentir a presença de Deus. Quero saudar também minha esposa, a Érica, a Rebeca, que se desfez do trabalho dela para estar conosco. Mas enfim, irmãos, vamos para a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. O tema que foi nos passado é uma geração com propósito. E nós, analisando um pouco o propósito da eleição dos santos, irmãos, em primeiro lugar, eu quero destacar inúmeras coisas, digamos assim, nós poderíamos destacar sobre propósitos, mas eu quero destacar duas aqui e ficar nessas duas. Primeiro, o que o próprio texto nos diz: ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e isso deve ser proclamado. Ou seja, o primeiro propósito dessa geração é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós falamos em eleição, quando nós lemos Efésios 1, 4 e 5, texto muito conhecido, que nos diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele e para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E não é aquela eleição irresistível, não como nós vimos por aí, mas é uma eleição segundo a sua presciência. Agora você imagine comigo, o jovem que está aqui nesta noite, Deus, antes mesmo de dizer haja luz. Eu sei que os irmãos aqui louvaram, que o livro estava maravilhoso, o Senhor me viu lá, o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe, mas eu quero ir um pouco mais atrás ainda. Antes do Senhor anunciar que haveria sol, luz, criar a terra, antes da fundação do mundo, Ele viu a nossa geração. Ele viu a geração. A geração da promessa, queridos irmãos, começa antes da fundação do mundo. E quando nós olhamos para os irmãos da igreja, quando nós olhamos para o princípio, nós vemos uma geração caída, uma geração corrompida, uma geração que peca diante do Senhor. O Senhor, na sua misericórdia, vai poupando aqueles rabiscos, pois apontava para uma geração a qual Ele tinha feito uma promessa.
promessa, uma geração eleita nele antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos agora Abraão em Harã, Deus falando com ele de forma poderosa e fazendo ele lembrar que havia uma promessa, que havia uma geração que nele, começaria nele, uma geração futura, uma geração eleita que se estabeleceria com o tempo. Queridos irmãos, essa geração do patriarcado não era, amados irmãos, uma geração em Isaac e nem esse de Jacó. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele diz o seguinte: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como um de nós, ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. Quando Deus agora chama Abraão em Harã, ele chama Abraão e diz: já para Abraão, em ti haverá um descendente, em ti haverá um descendente, uma geração se preparará. Abraão, em ti haverá um descendente em que serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o texto não diz apenas para judeus, aqui o texto não diz apenas para gregos, não, aqui o texto nos diz muito claro, diz assim: olha, em ti serão benditas todas as nações, toda a terra. Abraão peregrinou com uma promessa gloriosa e teve encontros gloriosos com o Senhor. Quem sabe naquele tempo, pastor Robson, alguém até pensar em seu coração, dizer, quem sabe seja esta a geração de Abraão, a geração da promessa, a geração eleita. Quem sabe não seria Abraão aquela geração que o Senhor teria escolhido antes da fundação do mundo. Mas o Senhor, agora acabam os dias de Abraão, seus olhos se fecham e ele não consegue ver a promessa se cumprir. Passam-se os anos. Chega Moisés, chamado parecido com Cristo, perseguido na sua infância, tem um encontro glorioso com Deus, a sarça ardendo e não se consumindo. E ali o Senhor revigora, torna a falar, aleluia, para Moisés, e dizendo: chamar um propósito, um povo, uma geração, aleluia. E quando, amados irmãos, Moisés peregrinando, tirando, e assim como perseguido na infância, Moisés tem uma outra semelhança de Cristo, que é ser o Redentor, ser usado para tirar um povo cativo, assim como o Senhor nos tirou do mundo. Moisés agora estava encarregado de tirar aquele povo de dura cerviz que estavam ali no Egito. Mais de 1 milhão de homens, aliás, mais de 1 milhão de pessoas, creio eu, porque a palavra de Deus diz que tinha mais de 600 mil homens que saíram dali. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito nas mãos de Moisés. Quem sabe seria esta geração a qual o Senhor teria escolhido, amados irmãos. Só que, para nossa surpresa, as primeiras adversidades que tiveram pela frente, fizeram retroceder. A Bíblia diz que dessa geração de mais de 1 milhão de pessoas, 2 apenas daquela geração adentraram na terra da promessa. Moisés, antes mesmo de morrer, Deus dá para ele como se fosse uma provinha daquilo que seria aquela geração que haveria de aparecer, aquela geração que o Senhor teria escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Porque diz a palavra do Senhor que Moisés, antes de morrer, subindo ao Monte Nebo, ele olha para as terras e o Senhor demonstra ali a sua terra, e o Senhor fala com ele. Imagino eu agora, pregadores que aqui estão pelos olhos da fé, quando o Senhor fala com ele, dizendo assim: esta é a terra que eu vos darei, a geração que ele havia prometido lá atrás. Imagino eu que quando Moisés está olhando, não está olhando apenas para
Passam-se os anos. Vêm os juízes. O povo pede o rei. E o Senhor providencia o rei Saul. Não deu certo. Deus escolhe um rei. Escolhe Davi, agora de sua vontade, pois a Bíblia diz que Davi era um rei segundo o coração de Deus, ou seja, segundo a vontade do Senhor. O primeiro conforme a vontade do homem, o segundo conforme a vontade de Deus. Bendito Deus. Caiu. Não poderia ser esta geração. De Davi chega Saul, aliás, de Davi chega Salomão, e Salomão não para apenas um pouquinho para refletirmos o que aquele povo viveu. Quando agora Salomão, usado pelas mãos do Senhor, levanta um templo glorioso no meio do deserto. Diz a palavra do Senhor. Aquele templo era tão glorioso, meus amados irmãos. Uma porta de misericórdia. Quando o salmista, inspirado por Deus, ele escreve, ele diz assim: olha, Senhor, eu queria viver as portas do templo do que habitar entre as cavernas dos ímpios, habitar na senda das impiedades. Eu queria, Senhor, nem que seja nas portas deste templo glorioso, eu queria habitar. Mas então, amados irmãos, nós entendemos que a porta também não é o nosso lugar. Quem sabe eu falo nesta noite aqui para alguns jovens, quem sabe estão ainda à porta. Deus quer você dentro e não na porta. Deus te trouxe aqui para você entrar e não somente para bater na porta. Deus te trouxe aqui nesta noite com propósito. Deus te trouxe aqui nesta noite porque você faz parte de uma geração. Adentrando ali, pastores, primeiro átrio, o átrio dos gentios, aqueles que não poderiam participar, aqueles que não poderiam participar da glória, do esplendor de Deus. Aleluia. Eles agora tinham o privilégio, aqueles peregrinos que estavam andando no meio do deserto, que não eram judeus, eles tinham o privilégio de poder agora adentrar dentro da porta de misericórdia, assim como a porta de misericórdia chamada Jesus. E se nesta noite tem alguém aqui que não serve ainda a esse Jesus, eu quero dizer que tem uma porta de misericórdia aberta, a porta de Jesus tem lugar para você, a porta de Jesus tem entrada gratuita pelo sangue para a sua vida. Aqueles gentios que antes estavam excluídos, não poderiam participar da glória do Senhor. Quando o Senhor se manifestava, eles pegavam pelo menos um pouquinho. Quem sabe esse pouquinho para eles era algo glorioso. Quem sabe esse pouquinho que passava entre os muros da Shekinah, da glória do Todo-Poderoso, para eles era algo como se fosse um grande banquete, porque antes não tinha nada. Agora eu tenho o privilégio de botar o pé dentro da porta de misericórdia e me ganhar pelo menos um pouquinho da sua glória, pelo menos um pouquinho da unção, pelo menos um pouquinho do poder e da glória do Todo-Poderoso. Era o ato das mulheres. Deus tem planos para você também. E no terceiro ato, chegamos nos atos dos judeus, dos homens. O judeu, que até onde eu sei, as duas coisas que ele faz quando amanhece o dia é: Senhor, obrigado por não ter nascido mulher e por ter nascido judeu. Mas este homem tinha um privilégio tal que ele estava mais perto do santo lugar. Valoriza a posição que Deus te colocou. Valoriza a posição que você está. Depois do sacerdote, estes homens agora, eles tinham o privilégio de sentir a glória de Deus de pertinho. Era algo que nós aqui não podemos aqui manifestar por palavras, porque foi algo glorioso demais para a época deles. O poder de Deus se manifestava de tal maneira.
Mas depois o salmista diz assim: olha, se eu pudesse eu queria morar na casa do Senhor, porque ali era o lugar da glória constante, abundante da presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ali as barreiras caíam por terra, ali a glória descia, e ali o povo sentia o poder, a unção de Deus. Glória a Deus. Avançando, se abria-se um santo lugar. E no santo lugar, trabalho difícil, trabalho árduo para o sacerdote. Glória a Deus. A soprar brasa, tirar cinza. Não é trabalho simples, não é trabalho fácil, é trabalho árduo. Diz a palavra do Senhor que o trabalho era árduo, pastores, que aqui estão. Turnos de serviço, turnos de trabalho. Tira a brasa, traz cinza, assopra a brasa. Tira a cinza, traz a brasa, assopra a brasa. Só que não era só o serviço, porque eles podiam chegar pertinho do pão da composição. Eles podiam chegar pertinho do candelabro. Eles podiam chegar pertinho do incensário. Eles eram o primeiro a sentir aquela glória quando o Senhor se manifestava naquele lugar. E não só para os jovens, eu tenho uma palavra aqui nessa noite para os pastores que aqui estão. Aleluia. Pode ser que esteja pesado, pode ser que seja árdua a tarefa, mas não esqueça também do privilégio que vocês têm quando a glória do Senhor se manifesta no santo lugar. Deus não chamou vocês apenas para soprar brasa, apenas para carregar cinza, mas Deus chama vocês também para sermos participantes da glória do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmão Ezequiel, pode estar difícil, tá? Os colegas podem estar pegando, irmão Ezequiel, pastor. Mas Deus nesta noite te diz: não é só soprar brasa, ainda existe glória no tabernáculo, ainda existe glória na casa, ainda existe unção, ainda existe poder, ainda existe a Shekinah do Todo-Poderoso. A tarefa pode ser árdua, o serviço. E quando ele passava pelo santo lugar, ele pegava o incensário na mão e adentrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue propiciatório. Ele sim era o primeiro a sentir a glória do Todo-Poderoso em meia fumaça, mas era apenas um homem que tinha esse poder, apenas um homem era dado essa capacidade, essa glória, um homem da terra. Mas nos diz a palavra de Deus, aleluia, que quando então os babilônios entraram, tomaram os utensílios da casa de Deus, levaram homens e mulheres cativos para a Babilônia, arrastaram pelos cabelos certamente, levaram os mancebos que prestavam, os mais fortes, os mais excelentes, os outros que usaram a espada. Levaram muitos como escravo, levaram os levitas como escravo, e quando estão levando os levitas agora começam a se lembrar de Sião. Os levitas agora começam a se lembrar daquilo que era cantado em Sião, e eles começam agora a lembrar-se do louvor, da glória, da Shekinah, e eles começam a pendurar as suas harpas no salgueiro. Diz a palavra de Deus que aqueles que estavam levando eles para a Babilônia, eles chegaram e disseram: como é que é, levitas, não vão tocar nada aí não? Não vão tocar nada para nos alegrar? Aqueles que nos levavam como escravos, o Salmo diz, eles queriam que nós nos alegrássemos. Mas nesse momento de angústia, eles agora olham para aqueles homens e eles dizem assim: olha, eu quero que a minha língua se apegue ao céu da boca, eu quero que perca a destreza da minha mão direita, se eu esquecer de ti, ó Sião. Valorize Sião, valorize a presença, valorize a glória do Senhor. Os babilônicos estão perto, os babilônicos querem tirar a glória do Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso, valorize aquilo que você tem na presença de Deus. Acabou. Tinha mais tempo, não. Tinha mais adoração, não. Agora o que se ouvia era lágrimas. Agora o que se via era um pesar, o choro, a tristeza de não ter mais o Sião na sua vida. Não tinha mais a presença, não tinha mais esse ensaio, não tinha mais Shekinah. O que tinha agora era uma vida de escravidão. Estavam agora no exílio, no duro exílio, castigados por Deus. Parecia que a geração que o Senhor havia visto não ia acontecer. Parecia que aquela geração que Deus havia visto antes da fundação do mundo não ia acontecer. Acabou. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória do povo escolhido. Não tem mais geração, não tem mais promessa. E no meio disso tudo, Isaías se levanta. E quando Isaías se levanta, diz: eu vi um rabisco. Aleluia, eu vi um rabisco. Eu vi um homem de cores. Eu vi ele sendo levantado. Eu vi ele todo esmagado. Eu vi ele moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ainda existe uma geração, ainda existe um povo, ainda existe uma aliança, ainda existe uma promessa. Não acabou. Pode estar doendo, pode estar sofrendo, pode estar embaixo do meu tempo, mas ainda existe uma promessa. O homem de dores vai chegar. Sofrimento não vai ser para sempre, mas Aleluia! haverá um tempo, haverá uma geração, haverá uma geração, haverá um tempo, haverá um tempo que cantará. Oh, Deus! Veio a noite de quinta-feira no Getsemane, Glória a Deus! que significa prensa. Meu Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Aleluia! O homem de dores de Isaías estava na prensa de azeite. Capítulo 26 de Mateus. Quinta-feira, após a Páscoa, o homem de dores está lá, Jesus, o nosso Salvador. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, que o nosso Jesus estava num sofrimento extremo. A tentação que ele estava passando agora era muito maior, pastor Joel, que daquela tentação do início de sua caminhada. Porque a tentação do início da sua caminhada não envolvia o seu físico, apenas as grandes promessas que o inimigo lhe fez. Mas essa tentação de Cristo, agora a sua paixão, era algo muito mais forte, estava em jogo, estava em xeque a sua vida física. E o inimigo, certamente, vou aqui conjecturar, penso eu, pastor Delmiro, que naquela noite, quem sabe, estou conjecturando, quem sabe o inferno inteiro, o inimigo, quem sabe cancelou todos os outros compromissos e concentrou a sua força toda ali no meio da prensa de azeite para prensar o nosso Todo-Poderoso. Quantas será que não foram as promessas, as afrontas? Quem sabe o inimigo chegou diante dele e disse assim: vale a pena estar aí, Galileu? Vale a pena estar aí, Nazareno? Vale a pena estar aí? Você vai ser moído, e no meio desta moeção, e no meio, amados irmãos, desta prensa, o Senhor Jesus começa a suar lágrimas, começa a suar sangue, a aflição da tanta, que no meio desta aflição, ele busca ajuda no homem, e ele caminha agora no tiro de pedra, e vai até onde está Pedro e os filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João. E quando chegam, encontra sozinho, dormindo. Quando ele chega no homem e ele não tem ajuda humana, ele volta novamente diante do Pai, e ele dobra os seus joelhos, creio eu, e ele começa a falar com o Pai, dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice.
que no meio de tudo isso, quem sabe, estou conjecturando, quem sabe no meio disso tudo ele pensou: ainda não veio esta geração, Senhor, contudo que seja feita a tua vontade. Há uma geração para vir, ainda não veio a geração da promessa, ainda não nasceu a geração da promessa, há uma promessa. Vem a sexta. Depois das 4 horas da tarde, a Bíblia diz que o nosso Jesus entrega o seu Espírito. E quando ele entrega o seu Espírito, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eu acho que você não entendeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o escritor dos Hebreus, quando ele vai escrever, ele diz assim: chegamos com confiança por Cristo Jesus. Aquilo que era só para o sumo sacerdote, aquilo que era uma vez por ano, o véu do templo se rasga, Jesus entra e agora nós temos acesso. Eu e você que estamos aqui nesta noite, somos a geração que temos acesso. Agora, a palavra de Deus diz algo muito glorioso. Pega para nós Hebreus 11, 39 e 40. Queridos irmãos, quando nós olhamos para trás, nós começamos a analisar aqui aqueles homens de Deus escolhidos no passado, aqueles homens de Deus que Deus levantou no passado. Vamos começar por Abraão. Queria muitos antes dele. Poderíamos pegar o velho Noé, mas o tempo não nos permite. Vamos pegar Abraão. Que chamado glorioso! Que chamado glorioso! Pastor Delmiro, posso estar equivocado, mas quando Abraão é chamado em Ur dos Caldeus, a parte de Ur dos Caldeus que ele estava, mesmo sendo um semita, acredito, não tenho certeza, mas acredito que possa ser até mesmo terra de Cã. E quando ele é chamado no meio daquela prostituição, porque entendemos pela palavra de Deus que era uma nação corrompida, Ur dos Caldeus. E Deus chama ele e diz assim: olha, eu vou te pegar pela mão e eu vou te levar. E quando Deus leva ele, Deus mostra o seu poder, Deus mostra a sua glória, Deus mostra as grandezas, Deus faz ele ter experiências gloriosas com ele. Se nós pegarmos, amados irmãos, Moisés, a mesma forma, os milagres, o mar se abrindo, aleluia, era a água se transformando em água boa de se beber, era a rocha, aleluia, de Meribá vertendo água, era Deus usando aquele homem de maneira poderosa, sobrenatural. E quando nós olhamos essas histórias, o Espírito Santo de Deus faz a gente se arrepiar, sentindo a presença de Deus. Mas espere um pouco, e eu quero seguir aqui o que a Bíblia diz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito Todos Deus. estes, embora tenham recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior a nós. Abraão foi forte, Bendito Deus. Moisés foi forte, Davi foi poderoso, Jeremias foi o homem do lobo duro. Mas a palavra de Deus Aleluia. diz que para este tempo tinha coisas maiores. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou dizendo, não é teoria minha, é a palavra. Glória a Deus. Todos estes morreram olhando para frente, olhando para a promessa, querendo alcançar a gloriosa presença. Mas aprove Deus para esse tempo Aleluia. algo muito maior. Glória a Deus. Amém, Senhor.
Agora, o que nós temos visto na nossa geração, e eu já vou concluir. Os irmãos têm aqui longo. Eu chego aqui e digo assim: a geração, né? A geração que Abraão queria fazer parte, pastor Lúcio. A geração que Davi queria alcançar. A geração que, quem sabe, Isaías olhou e disse: quem sabe eu não chego até lá. Nós chegamos aqui dizendo assim: sou pequeno e frágil. Sou pequeno e não posso te andar. Geração eleita. Eu fico com a Bíblia. E o que a Bíblia diz? 1 de João 2,14. Eu vi até um jovem hoje à tarde com estampado esse versículo na camiseta, não sei onde está. Eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos escrevi, jovens, porque são? Porque são? Fala com esse amigo, Gabriel. Para de dizer que é pequenininho, que é fraquinho, que é miserávelzinho, que é fracotezinho. Você é a geração eleita. Muitos não estão no teu lugar. Você é a geração eleita por Deus. E Ele não te escolheu segundo o TSE. Ele te escolheu segundo a sua presidência para anunciar a virtude dele. Se Ele te chamou para anunciar a virtude dele, eu concluo aqui nesta noite dizendo: o que vamos dizer para a nossa geração que está vindo? Que sabe, vamos chegar nele, geração eleita, e vamos dizer assim: olha, houve um tempo, rapaz, que naquele povo batista havia uns cultos maravilhosos. O pastor Deonir pregava, o pastor Joel pregava, e a glória descia. Houve um tempo que isso aconteceu. Será que vamos esperar a geração futura pintando nossos altares, colocando worship? Ou será que nós vamos usar uma expressão aqui do pastor? Será que nós vamos fincar o facão no topo e vamos dizer assim: eu sou geração eleita? Nesta noite, geração eleita, eu não saio aqui sem dizer para você: tome um propósito com Deus. Você é a geração que o Senhor viu antes da fundação do mundo para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sacerdote real. A cortina está aberta. Entra por Cristo na presença de Deus. Você é forte, você é poderoso. Faremos proeza. Ele não nos deu um espírito de medo nem de covardia, mas Ele nos deu ousadia na sua presença para anunciar. Aleluia! Fique de pé nesta noite, geração eleita. Quero chamar aqui. Posso fazer um apelo, pastor? É possível fazer um apelo? Sei que a igreja está cheia. Quem sabe arredamos um pouquinho as cadeiras aqui. Quero chamar aqui jovens, homens, não só jovens, mulheres, mesmo idosos, que querem tomar um propósito diante de Deus hoje. Se você vir à frente do altar, fique de pé aqui. Se você se ajoelhar, não vai ter lugar para todo mundo. Eu quero chamar aqui homens e mulheres que querem tomar um propósito de coragem, de saber o valor que você tem, o preço que foi impregnado em você, o preço que foi pago por você, o valor que você tem. Geração eleita. Eu não vou aqui me eximir dos seus compromissos, daquilo que você precisa fazer, mas eu quero que você saia daqui nesta noite cheia de glória, cheia de poder, cheia de Senhor. Oramos. Estar adorando baixinho ao Senhor. Querido Deus e Pai, na tua presença.
mas com uma vida de santidade atrair as trevas, para que desfrutem desta glória. Tenho-vos escolhido, diz o Senhor, para seres um referencial. Tenho-vos capacitado, diz o Senhor, para que vençais as tentações, para que vençais as ofertas do inimigo. Pois eu, o Senhor, tenho-vos enchido da minha graça. Daí ouvidos a minha voz. Prestai atenção no que tenho ministrado ao vosso coração desta noite. Levai convosco, diz o Senhor, pois eu, o Senhor, vos capacitarei. Eu, o Senhor, vos usarei das minhas mãos, da maneira que eu desejo vos usar, e não da maneira que vós pensais ser usados. Pois eu tenho propósito com esta geração. Eu tenho propósito com esta geração que precisa alcançar o mundo. Santificai-vos, diz o Senhor. Apartai-vos de tudo aquilo que me entristece. Tomai propósitos por si só, diz o Senhor. Dai ouvidos à minha voz. Eu vos usarei com poder e autoridade nas minhas mãos. Não somente deixai o meu sangue vos purificar constantemente. Estai junto da minha palavra, para ouvidos os meus ensinos. Tirai tempo na minha presença. Não ocupeis o vosso tempo em coisas fúteis, onde muitos de vós têm se afastado de mim, porque temos ocupado o vosso tempo nas atrações deste mundo. Mas eu, o Senhor, ainda espero uma geração que me ame e que prove isso estando na minha presença. Dai ouvidos à minha voz. Tenho falado ao vosso coração. Assim diz o Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus te Deus. abençoe, querido jovem. Se você pode, deseja tomar o seu Glória a assento. Deus. Antes de encerrar este culto, nós vamos servir a Deus com a nossa oferta. Glória a Deus. Pedir para o nosso diretor financeiro, o nosso porteiro que está lá, recepcionista, o Saulo está aqui à minha direita. Nós vamos servir a Deus cooperando com a obra de Deus nesta noite. Vou pedir aos irmãos que tenham paciência, aguardem pelo menos mais uns 5 minutos que nós estaremos finalizando. Glória a Deus. E ali no fundo a nossa equipe se preparou, irmãos. É claro, temos muitas pessoas aqui e o salão também da igreja é pequeno. Não vamos ter condições de acomodar todos como gostaríamos ali. Nós estamos num congresso de jovens. Nós vamos servir a Deus com a nossa oferta para abençoar a igreja do Senhor aqui. Para abençoar o evangelista Orlando e a sua família, que dedicaram este tempo para estar aqui abençoando a nossa vida. Quero agradecer ao pastor Domingos, nosso presidente, o esposo. Sabemos da agenda apertada do presidente. Mesmo assim, queremos agradecer sua presença. Fomos honrados nos 44 anos desta igreja pela presença do nosso presidente, sua família e a representação de Juí. Da mesma forma, o pastor Joel, nosso diretor, nosso líder regional também, secretário-geral do CBC, louvamos a Deus pela sua vida, a missionária Michele, que abriu mão da escala do culto hoje de noite para ver os jovens cantar, para deixar espaço para os jovens. Deus abençoe nossos irmãos do Panambi, os músicos. Deus continue, irmãos, esses meninos, esses guris, que Deus continue usando vocês para a glória do nome dele. Deus continue levantando vocês como esta geração que foi pregada hoje aqui. A geração que profetiza sobre o vale de ossos secos. Em nome do Senhor. Deus não precisa de grandes nomes. Deus só precisa de vasos de barro, porque a glória e o poder é dele. Obrigado pelo esforço, mesmo desfalcado. Vocês estão aqui, o maestro também. Deus abençoe nossa equipe de técnica de som, nossa equipe de mídia também que está trabalhando, os irmãos da
secretaria, vieram da SEC apoiar aqui. Deus abençoe vocês. Agradecer ao pastor Ezequiel, os irmãos de Cruz Alta, que também fizeram esforço para estar aqui. Também o evangelista Lucas, parabenizar pelo evento. O evangelista Orlando, que amanhã continua conosco e encerra amanhã em torno de 17. E nós vamos tirar mais uma casquinha dele lá em Braga para encerrar no culto da noite. Vai fazer mais 90 quilômetros e vai pegar mais um tempo lá para abençoar a nossa vida. O evangelista Jonatas, Santa Rosa, os irmãos de Condor, enfim, todas as representações da nossa região. Deus os abençoe. O evangelista Beraldo já está lá no fundo trabalhando. Esse irmão tem sido um grande batalhador aqui, tem sido um desbravador aqui, junto com os obreiros aqui do Palmeiras. Deus tem honrado os anos de fé e perseverança do irmão José Florencio e de outros irmãos aqui. Deus, o fiel, é o grande dono dessa obra. O evangelista Lucas vai fazer o agradecimento final. Depois eu quero convidar os pastores para nos dirigirmos à porta. Ele já vai estar orando também, Senhor. Deus abençoe. Se eu não mencionei o nome, esse momento agora está bem sujeito a acontecer. Não é menos importante para mim, para a igreja, e nessa noite, você que eu não mencionei. Deus te abençoe pelo esforço e a cooperação. Quero saudar a todos, pastor Emílio, presidente da convenção, pastor Joel, presidente da região, pastor Robson, todos os pastores, evangelistas, missionários, todos os irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande para mim, é uma alegria muito grande, acredito para todos nós, ver aquilo que Deus fez aqui. É uma alegria muito grande ser líder nessa região, responsabilidade também. Agradeço a todos os líderes locais, que se fizeram presente, que fizeram esforço para trazer essa cidade aqui também. E com certeza, esse congresso vai levar para as nossas igrejas grandes vitórias. Deus, palavra de Deus. Quero parabenizar também a igreja, a gestão do pastor Robson, pelo aniversário da igreja, 44 anos, que no aniversário da igreja nos cedeu esse sábado, esse convite para estarmos aqui fazendo congresso nessa data, que é uma data comemorativa muito importante para a igreja. Estamos aqui, muito obrigado. Desculpa, irmãos, amanhã 12 horas tem almoço, ser vendido ali no salão social, e às 15 horas tem o encerramento. O evangelista Orlando vai estar ministrando a palavra novamente. Você é nosso convidado, você aqui da cidade é convidado. E se mais alguém da região não tiver compromisso, autorizado pelo seu pastor, também será uma alegria ter você aqui nós. Já quero convidar todos a ficar em pé. Quero agradecer também a minha esposa, que me aguentado e muito me ajudado. Vamos estar fazendo essa oração. No final da oração, com toda força, propósito, renovado por Deus, com todo o gás, toda a juventude, todas as bênçãos de Deus nessa vida, vamos estar fazendo nosso brado. Amém? Estaremos orando e após a oração, eu puxo o nosso brado aqui, lembrando, que é um brado, mas é uma oração muito profunda daquilo que você pede para Deus no momento que fala. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, pela tua presença, muito obrigado por esse privilégio, por esse livro, de poder ouvir a tua palavra, Deus amado, ser alimentado, Deus querido, de ouvir a tua voz falando nos corações. Muito obrigado, Pai amado, por poder, Deus, sentir, Pai amado, perceber aquilo que o Senhor fez aqui, Pai, os corações de quem abriu para se entrar, Deus querido. Pai, te peço, Deus, eu fixo aqui, mas que temos muitos resultados, Pai amado, nessa igreja local, mas que temos resultados para cada igreja, para cada um de nós, para cada família que representada, para cada um de nós que volta, Deus querido, Senhor Deus, com um propósito no coração, Deus, um propósito novo para as suas vidas, de viver aquilo que poderosamente o Senhor tem para cada um de nós.